Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui é de madrugada. Meu nome é Felipe, mais uma vez bem-vindos à bagunça aqui do canal. Hoje questão número 39 da Seduc Rio de Janeiro. Se você caiu aqui de paraquedas, cara, é o seguinte: eu estou resolvendo questões de prova de história, que é a minha área de formação. A questão está aqui na minha frente e eu vou lendo a questão e vou destrinchando ela todinha para poder tentar achar a resposta correta e a gente aprender um pouquinho com as opções que também estão incorretas, beleza? Sem mais delongas, deixa eu começar aqui a leitura para a gente poder solucionar a questão. Questão número 39. No final do período colonial, a extensão territorial da colônia nada tinha a ver com a linha de Tordesilhas. As bandeiras paulistas para o oeste, a ação dos criadores de gado e das forças militares para sudoeste e o avanço minerador a partir do século XVIII tornaram a feição territorial do Brasil bastante próxima da atual. Restava discutir principalmente com a Espanha o reconhecimento das novas fronteiras. Embora as controvérsias sobre as fronteiras do Sul não tivessem cessado, o tratado anterior ao de Santo Ildefonso, que reconhece a posse para quem fosse ocupante efetivo de uma área, é conhecido como Tratado. Bom, galera, então, essa questão, a questão número 39, ela quer saber qual foi o tratado anterior ao Tratado de Santo Ildefonso. E esse Tratado de Santo Ildefonso, ele reconhece a posse das terras, né, como o ocupante efetivo daquela área. Temos, então, aquelas nossas 5 opções de sempre. Opção A, Tratado de Lisboa. Opção B, Tratado de Sacramento. Opção C, Tratado de Paris. Opção D, Tratado de Madrid. E opção E, o Tratado dos 7 Povos das Missões. Você que quer solucionar essa questão, dá um pausezinho no vídeo, tenta resolver. Em 3, 2, 1, acabou a pausa rápida. Vou agora destrinchar opção por opção para a gente tentar encontrar a opção correta. O primeiro, o Tratado de Lisboa. Esse tratado, ele foi um tratado internacional que foi assinado em 13 de dezembro de 2007 pelos membros da União Europeia. Ele entrou em vigor em 1º de dezembro de 2009, substituindo o Tratado da União Europeia e o tratado que instituiu a Comunidade Europeia, conhecido como Tratado de Nice. O objetivo do Tratado de Lisboa foi reformar as instituições da União Europeia, aprimorar a eficiência das suas políticas e fortalecer sua posição no cenário internacional. Cara, o recorte temporal é muito recente e a gente está falando de fronteiras de Portugal e Espanha, lá na época da colonização. Então, pelo recorte temporal, já pode matar que a opção A não é a opção correta. Uma tosse terrível. Opção B, Tratado de Sacramento. O Tratado de Sacramento ele foi um acordo assinado em 1809 entre a Espanha e Portugal, que estabeleceu a fronteira entre as colônias espanholas e portuguesas na América do Sul. O tratado recebeu esse nome porque foi assinado na cidade de Sacramento, localizada às margens do Rio da Prata, na atual região do Uruguai. O principal objetivo do Tratado de Sacramento era resolver as disputas territoriais entre os dois impérios coloniais, né? Ou seja, Portugal e Espanha. E ele estabeleceu que o Rio da que o Rio da Prata seria a fronteira entre as colônias espanholas e as portuguesas. E de acordo com esse tratado, a Espanha iria ficar com a margem oriental do rio e
Portugal ficar com a margem ocidental. No entanto, galera, esse tratado ele não foi completamente efetivo em resolver todas as disputas territoriais entre essas duas potências, por assim dizer, na época, na região. Depois, outros acordos e outros tratados eles foram assinados para redefinir as fronteiras mais uma vez e tentar resolver as questões pendentes. Pô, beleza, cara, o propósito do tratado bate direitinho com o que a questão fala. Pô, divisão de territórios entre colônias espanholas e portuguesas. Mas, pô, ele foi um tratado que ele não foi efetivo e ele foi assinado também em 1809, cara. Ou seja, tá, o recorte temporal bate. Ok, show. Mas não foi o Tratado de Sacramento. Apesar dele também ter a intenção de separar as fronteiras das colônias. A gente não repara não, tô lendo mal pra cacete, tá de madrugada. Esse vídeo aqui, eu tô gravando ele pela segunda vez no susto que deu erro. Eu gravei a questão 39 e a questão 40 e deu erro. Então eu peguei para gravar de novo, né? Como tá de madrugada, eu não tô nas minhas melhores condições. Espero aí que vocês me desculpem. Opção C, o Tratado de Paris, ou os Tratados de Paris, porque foram vários tratados históricos que foram assinados em Paris. E separei aqui 3 dos considerados mais importantes tratados de Paris, para falar um pouquinho para vocês de cada um deles, né? O Tratado de Paris de 1763 foi um tratado que marcou o final da Guerra dos 7 Anos. Ele foi assinado em 10 de fevereiro de 1763. Esse tratado de Paris, o de 1763, ele estabeleceu os termos para a paz e a divisão dos territórios entre as potências europeias após a guerra, no final da Guerra dos 7 Anos. O segundo Tratado de Paris, que foi importante pra caramba, o Tratado de 1783, ele marcou o fim de outra guerra, a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Ai, caramba! E ele foi assinado em 3 de setembro de 1783. Esse tratado ele acabou reconhecendo a independência das colônias americanas e estabeleceu as fronteiras dos Estados Unidos. Também teve o Tratado de Paris de 1898, que marcou o fim de outra guerra. 3 tratados, 3 guerras, né? O fim da Guerra Hispano-Americana foi assinado em 10 de dezembro de 1898. Ele reconheceu a independência de Cuba, cedeu Porto Rico, Guam e as Filipinas para os Estados Unidos e estabeleceu os termos para a compra das Ilhas Virgens dos dinamarqueses pelos Estados Unidos também. Mas mesmo sendo 3 tratados bastante importantes, eles também não batem muito com o que a questão pede. Então, galera, a opção C também não é a opção correta. Opção D, o Tratado de Madrid. Esse foi assinado em 22 de maio de 1750 entre Portugal e Espanha, na cidade de Madrid. Ele tinha o objetivo de definir as fronteiras entre as colônias dos 2 países da América do Sul. Pô, legal. O tratado ele foi uma resposta à necessidade de redefinir o Tratado de Tordesilhas, que havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha. Olha só, a gente está muito próximo do que a gente quer. O Tratado de Tordesilhas ele foi insuficiente para redefinir as fronteiras da América do Sul, especialmente em relação ao Brasil e à Argentina, né? Teve disputas entre os portugueses e os espanhóis e acabou levando à necessidade de um novo tratado, que foi esse tratado, o Tratado de Madrid. Só que o Tratado de Madrid também não resolveu todas as questões das fronteiras entre Portugal e Espanha. Em alguns pontos eles permaneceram em disputa. Por isso, em 1796, foi assinado o Tratado de São Lourenço, também conhecido como Tratado de Santo Ildefonso, que substituiu e modificou alguns aspectos do Tratado de Madrid. Pô, caramba, tá na cara, né, que a opção D é a opção correta. Mas será que essa questão não é uma questão cretina? Que tem aquela carta armadilha do Yu-Gi-Oh! Virada para
baixo? Vamos ver. Opção E, o Tratado dos Sete Povos das Missões, também conhecido como o Tratado de Madrid. A carta armadilha aí. O Tratado dos Sete Povos das Missões também é conhecido como o Tratado de Madrid. Mas o Tratado de Madrid não é o antecessor ao do Santo Ildefonso? Olha a carta armadilha aí. Tô descendo aquela criatura de 3.000 de ataque caindo no buraco. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Tratado dos Sete Povos das Missões. Foi um acordo que foi assinado em 1750 entre os reinos de Portugal e Espanha. Ele foi negociado como parte de uma série de acordos que visavam resolver disputas territoriais, né, na América do Sul. E de acordo com o tratado, os territórios das 7 missões jesuíticas espanholas eles seriam transferidos para a posse de Portugal, enquanto as missões portuguesas iam ser transferidas para a posse da Espanha, ia rolar a troca desses territórios de missões. Além disso, foi acordado que os guaranis eles iam ser realocados das missões onde eles estavam para outras áreas designadas pelos governos coloniais. A transferência das missões e a realocação dos guaranis, elas foram acompanhadas por violência, né? Sofrimento também, óbvio, uma coisa ligada à outra, resultando na dispersão das comunidades guaranis e na destruição das missões jesuíticas. Cara, vamos lá, o Tratado dos Sete Povos das Missões, ele fala a respeito das fronteiras e principalmente da realocação dos guaranis, né? da troca da galera que estava nas missões de Portugal passar para a Espanha e vice-versa. Mas, pô, ele também é conhecido como o Tratado de Madrid. Ele faz parte do Tratado de Madrid. Desse mesmo Tratado de Madrid, que é a opção D. Do corpo do tratado, a grande, o macro, né, do tratado, foram as questões de divisão de fronteira, de território, assim como fala dos Sete Povos das Missões. O Tratado de Madrid foi o tratado que antecedeu ao Tratado de Santo Ildefonso, né, que é o foco da questão. Só que o dos Sete Povos das Missões, apesar de fazer parte do Tratado de Madrid, ele é bastante específico para as questões das missões jesuíticas. Se a gente for comparar o que pede a questão e as duas opções, a opção D é a opção que mais se encaixa no que a questão pede. E eu fui colar no gabarito e vi que realmente é a opção D, o Tratado de Madrid. Gostaram da resolução da questão? Espero que sim. Eu dou várias vaciladas aqui, várias caneladas. Por favor, me corrijam. O comentário de vocês é muito importante. Se vocês tiverem algum conhecimento para poder acrescentar, também é bom para todo mundo. Afinal de contas, está todo mundo querendo alcançar o mesmo objetivo. Peço 1 milhão de desculpas pelo meu estado. Estou morrendo de sono. Mas eu tinha que gravar para poder manter a constância, né? E também para a galera que acompanha não deixar a rapaziada na mão. Beleza, galera? Então, próxima questão número 40. Vou estar com uma roupa diferente, porque eu não vou gravar hoje, eu tô morrendo de sono. E